E eu quero partilhar uma palavra com você, o último sermão de 2021, virando, e a palavra é sem tempo a perder. Você pode falar sem tempo a perder? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 3, os versos de 1 a 5. Josué capítulo 3, ou melhor, Josué capítulo 3 de 1 a 9. Josué 3, de 1 a 9. Quem achou diz amém. Eu tenho convicção, essa como uma última palavra. Eu queria encorajar você a receber essa última palavra de 2021 com fé. Fala: Deus, eu quero ouvir a voz do Senhor, não é a palavra do pastor Ricardo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Existe uma grande diferença de você ouvir o pregador falar e você ouvir Deus falar com você através do pregador. Quando o pregador fala e você ouve ele, é legal, talvez você acrescenta conhecimento, alguma coisa. Mas quando Deus fala através dele, a sua vida muda, as coisas mudam. E esse tem que ser o objetivo de toda pregação da palavra. Aí no fundo vocês me ouvem bem? Ok? Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam das suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais, assim vocês saberão para onde ir, porque nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como eu estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, o seu Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Espírito Santo, eu clamo ao teu nome que essa palavra que o Senhor tem ecoado no meu coração já há dias, o Senhor transfira para o coração do teu povo. Nós não temos tempo a perder, não só pela virada do ano, mas porque há uma exigência, há uma urgência. E eu clamo ao teu nome que o Senhor mude a nossa vida e que possamos entrar num novo ano e num novo tempo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Essa é uma passagem extraordinária. Se você conhece o que está se passando aqui, o povo de Israel chega em Canaã e eles precisam atravessar o Jordão. Isso é um símbolo, era literal para eles, mas Deus ele chama o povo e há um processo para atravessar o rio. O rio não era qualquer rio, era talvez um muro, era um rio profundo. E para chegar do outro lado, que era o Jordão, a terra prometida, havia todo um processo, havia inimigos do outro lado, havia obstáculos. E esse texto é um rito de passagem. Você pode dizer rito de passagem? É simbólico. O povo de Israel está para trás do rio, o Jordão está diante deles, eles precisam ir para o outro lado do Jordão. Isso é um símbolo, é o que nós estamos fazendo na virada do ano. Não é literal, mas nós queremos chegar do outro lado, nós queremos receber as promessas de Deus, nós queremos viver tudo que Deus tem para nós. E nós estamos cansados. Eu espero que você saia desse culto cansado de virar ano, culto da virada, e a sua vida continua a mesma. Porque não é virar o ano, não é virar o ano que muda, não é vir para o culto, glória a Deus porque você veio, mas não é isso. E nós estamos talvez como o povo de Israel, para cá do Jordão. Há um rio para atravessar e muitas vezes nós não conseguimos. Esse é um texto que é um chamado. Há algumas instruções para esse povo. Deus chama o povo e diz: olha, para vocês chegarem do outro lado do Jordão, existem algumas orientações para vocês. Não é só chegar, existem algumas orientações, e a palavra-chave nesse texto é a
atravessar. Você pode falar atravessar? É o que nós estamos prontos a fazer. Nós vamos atravessar de 2021 para 2022. Talvez alguns só vão virar o calendário, mas vão atravessar do mesmo jeito. Alguns vão repetir a mesma coisa dos últimos anos. Mas eu creio que esse texto existe algo poderoso de Deus para nós. A primeira coisa que eu queria que você guardasse aqui nessa noite é que existe uma urgência de Deus para o povo dele. Assim como Deus falou para o povo, não percam tempo, não esperem, vocês precisam atravessar o Jordão para alcançar o que eu dei para você. Deus ele tem um chamado para nós aqui como igreja, como crentes em Jesus, que deveria ser o seu maior alvo de fé para esse ano, que é conhecer a Deus, que é andar com Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Deus ele tem um desejo, se pode se expressar dessa maneira, Deus tem um desejo, que é ter intimidade com você. Jesus ele morreu por você, porque Deus ele tem um anseio no coração dele. Salmo capítulo 25, versículo 14 diz que o Senhor, sabe o que ele faz? Ele revela os seus segredos àqueles que o amam. Deus deseja falar com você coisas extraordinárias que você não ouviu. Deus deseja direcionar a sua vida e falar, eu quero que você viva o que você não viveu. Essa não é uma palavra de teologia da prosperidade, é palavra do Evangelho. Deus ele tem planos insondáveis e sublimes, mas a Bíblia diz, aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de vós. Há um chamado que diz que Deus ele está chamando você a um lugar de intimidade. Deus ele está chamando você a sair desse culto, a virar o ano, tomando uma decisão com seriedade. Tomando uma decisão com seriedade. A palavra-chave que eu quero deixar nessa noite é essa. O que nós mais precisamos, é essa palavra, coloca aí. O requisito fundamental para a gente chegar do outro lado se chama santidade. Você pode falar santidade? O requisito, eu poderia falar uma série de coisas. Eu preguei domingo, faça isso. Olha, vamos ensinar você a fazer alvos. Vamos ensinar você, e vamos fazer isso em janeiro, aprender a Bíblia. Mas a palavra-chave para atravessarmos o Jordão, a palavra-chave para todas as áreas entrarem no eixo se chama santidade. Santidade é a palavra. E tem pelo menos algumas lições aqui claras da palavra que eu quero deixar com você, desse texto que diz, em primeiro lugar, como é então, o que nós precisamos e como é que nós vamos viver essa vida de santidade que o texto está falando. E o que é ser santo? Santo, eu tão pecador, o que é ser santo? A palavra santidade é ser separado para algo, para algum propósito, é ser separado para Deus. Santidade não é a ausência de pecado, nós somos pecadores, mas é dizer, a minha vida está completamente consagrada para Deus, está separado para Ele. Não importa se eu sou um pastor, se eu sou um empresário, se eu sou um contador, se eu sou um médico, se eu sou um frentista, a minha vida, porque Ele é santo e Ele tem um chamado de santidade para nós. Santidade não é uma opção. Santidade, diga assim comigo, diga, santidade não é uma opção. Santidade é um requisito, é um padrão de Deus. Santidade é o padrão para os servos de Deus, para os filhos de Deus que parecem com Ele. Como é que eu faço e como é que eu começo a ir na direção da santidade? O que nós precisamos? Em primeiro lugar é o seguinte: você precisa sair de onde você está. Você precisa sair de onde você está. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam, antes de atravessar o rio. De manhã cedo, eles saíram de onde eles estavam para chegar perto do Jordão. O problema que nós temos é que nós queremos experimentar algo novo, vivendo e fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma sede. O nosso problema, o povo começa a soltar fogo cedo, aleluia, misericórdia. É meia-noite, irmãos, tem o que fazer, vem para a igreja. O nosso problema é um problema de fome. O nosso problema em relação a Deus, não é porque nós não queremos a Deus. Quantos querem a Deus aqui? Dá um glória a Deus. Mas talvez você não tenha tanta fome. Mais ou menos quando eu viajo para pregar em alguns lugares, as pessoas, glória a Deus, honram o preletor e levam para cada restaurante, muito bom, mas depende como eu estou. Às vezes no aeroporto eu comi algo, eu almocei, e aí quando eles me levam, pode ser o melhor restaurante, eu passo educadamente dizendo, não, muito obrigado, porque eu já estou saciado, porque não é uma necessidade.
E eu sei que há muitos de nós que queremos Deus, mas que estão bebendo da água da fonte do mundo, estão satisfeitos com outras coisas, estão buscando satisfação em outras fontes, no alvo, no ministério, em algo que Deus não tem para você, e talvez isso talvez a receita para você não receber mais de Deus. Você precisa sair de onde você está. O texto continua dizendo, está no versículo 3, saiam das suas posições. Você precisa entrar no novo ano fazendo aquilo que você não fez. Há muitos de nós que pensam, e eu tenho lidado como pastor, e eu sei que os líderes dessa igreja também, com pessoas que decidiram que não vão fazer as orientações da Bíblia. Não vou fazer porque eu não concordo. Eu não vou fazer porque eu não acho. E é o direito de cada um, mas são pessoas que estão permanecendo na mesma posição mental, na mesma posição espiritual. O primeiro conselho é esse: saia de onde você está. O Jordão não é só virar o calendário. Segunda coisa é: siga a voz de Deus, siga a arca. O versículo 4 diz o seguinte: tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Ele vai falando, versículo 3, olha, saiam das suas posições e sigam a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Deus está falando, a arca, porque a presença de Deus hoje ela habita em nós. Quem pode dar um glória a Deus? Então aplauda o Senhor, porque a presença dele está aqui no nosso meio. A presença de Deus está em nós através do Espírito Santo. Mas nesse texto ainda não, era um símbolo. A arca era o símbolo da presença. E aí Deus estava falando, sigam a arca, sigam a presença, sigam a voz de Deus. Sigam a voz de Deus. Para quê? O versículo 3 continua, do versículo 4 continua dizendo: assim vocês saberão para onde ir, porque vocês nunca passaram por esse caminho. Você entendeu o que diz o versículo 4? Sigam a presença de Deus, para que vocês saibam para onde ir, porque vocês nunca passaram por esse caminho. Eu tenho visto muitos de nós passando por um caminho onde nós não passamos, sem a arca, sem a presença, sem a voz. Sabe qual que é o resultado? Destruição, casamento que não é pleno, é talvez não ter os acessos às soluções que Deus tem para você, é viver eternamente correndo atrás de campanha em campanha, de campanha em campanha, buscando algo que já é seu através do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Já é seu, toma posse em nome de Jesus. É pela fé, e Ele está dizendo: siga a arca, busque a voz de Deus, abra a palavra, conheça a voz de Deus. Se você conhece a passagem de 1 Samuel capítulo 3, o menino Samuel, Deus chama e diz: Samuel, Samuel. E ele corre para Eli. E ele fala: volta a dormir, eu não te chamei. E aí de novo: Samuel, Samuel. E ele volta. A terceira vez Eli fala: deve ser o Senhor te chamando. Quando ele falar, diga: pode falar que o teu servo ouve. Você entende o que essa passagem está dizendo? Deus poderia ter falado: Samuel, Samuel, não é Eli, é Deus. Mas Deus não fez isso, porque Ele deseja que a sua voz seja conhecida e obedecida. Há muitos de nós de que Deus está falando: Regivaldo, Kátia, João, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Estão apagando a voz de Deus. Sabe por que não conhecem a voz de Deus? Porque a voz de Deus não é familiar para você. Eu tenho convicção, quantos são casados aqui? Vamos usar o exemplo do casamento. Se a sua esposa der um grito, se a Cá falar para o João: vem aqui agora, do shopping lotado, ele vai reconhecer a voz dela, correndo, desinvestado. Não vai dar problema, porque nós conhecemos a voz de quem nós amamos. Nós estamos familiarizados com a voz de quem nós amamos. Siga a voz de Deus. E a última coisa nessa noite é: comprometa-se profundamente com a santidade. Comprometa-se profundamente com a santidade. Irmão, santidade é um padrão. Santidade não é uma resposta ao mundo. Às vezes a gente diz assim: você é crente. Quantos são crentes aqui? Dão glória a Deus. Então nós precisamos ser santos por causa do mundo. Não, a santidade é uma resposta sobre quem Ele é. Ele é santo, Ele é sublime, Ele é maravilhoso, como nós cantamos. Ele é o Rei dos Reis, que habita num alto e sublime trono. Quem pode dar um glória a Deus? Ele é majestoso, e quando nós conhecemos quem Ele é, não há uma outra resposta que não seja separação. Santidade é um padrão, é uma resposta. E santidade tem a ver, olha aqui para mim, meu irmão, integridade nas palavras, integridade no uso do dinheiro, integridade, que o seu sim seja sim e o seu não seja não, que você seja na sua empresa aquele que é conhecido. Integridade é um dever,
na verdade, mas biblicamente, integridade é ser inteiro nas motivações, ser inteiro no casamento. Mas há muitos de nós que não somos inteiros, nós somos divididos. Você é inteiro no trabalho, mas não é inteiro no casamento. Você é inteiro na obra de Deus, mas não é inteiro no trabalho. Deus está nos chamando, porque integridade, santidade, leia-se integridade. Ser inteiro, inteiro na maneira que você fala, pagando as suas dívidas, trabalhando com paixão, trabalhando com integridade, honrando a sua palavra. Integridade, veja só, santidade mais integridade é igual intimidade. Quantos querem mais intimidade com Deus esse ano? Digam glória a Deus. Eu quero dizer para você que você está tão perto de Deus quanto você quer estar. Deus, Ele não está distante de nós. Como eu citei o texto de Tiago, ele diz, olha, aproximai-vos de Deus, Ele se achegará a vós. O problema é que Deus está longe, não é porque Ele está distante de você, é porque você não tem se aproximado de Deus. É porque você não tem se alimentado de Deus. Esta é uma palavra, santidade mais integridade igual intimidade, que vai gerar conquista. Quem pode dar um glória a Deus? Há muita gente que não conquista, porque a conquista é um fim. Você precisa entender que a conquista é um meio. Ela é fruto de intimidade, de santidade. Ela é graça, ela é derramada por Deus. E santidade tem a ver com separação do Senhor. Tem um texto extraordinário da palavra de Deus que está lá, e eu queria encorajar você a anotar e ler depois. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu quero ler com você. Fica tranquilo que a virada não vai ser pregando, mas você já pensou virar pregando a palavra, também é uma bênção. Acho que eu vou fazer isso pela primeira vez. A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazer ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto não prejudiquem, nem enganem um irmão, porque o Senhor punirá todas essas práticas, como eu já os advertimos solenemente. Porque Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Deus o chamou para viver uma vida santa. Sabe o que é vida santa, gente? É começar a consertar a nossa boca nessa noite. É começar a consertar o nosso coração, a nossa língua, a maneira com que nós falamos das pessoas, como nós nos referimos das pessoas, o quanto nós comentamos das pessoas, e o quanto nós comentamos em casa, o quanto nós comentamos com os amigos, o quanto nós comentamos com aqueles que talvez não vão levar adiante. Isso tem impedido um derramar da santidade que diz, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus chamou o povo e falou, santifica-se hoje, porque amanhã os inimigos serão derrubados. Santifiquem-se hoje, para que vocês possam atravessar o Jordão e chegar do outro lado. Santifica hoje a sua casa, santifica aquilo que entra nos seus olhos, santifica os seus pensamentos, santifica a inclinação do seu coração, santifica hoje, para que você viva, sabe o que? Maravilhas amanhã. Você pode dar um glória a Deus? Agora sabe qual que é o nosso problema? É um só. Nós estamos vivos demais, e Deus não pode. Eu tenho visto problemas às vezes em áreas da igreja, sabe? Às vezes eu faço reunião com o louvor, com a área, com célula, e com som, e com o ministério infantil, e tem um probleminha ou outro. Sabe por que tem esses problemas? Porque tem muita gente viva na igreja, e Deus, Ele não usa a gente viva. Deus usa a gente que morreu para si mesmo. Deus usa mortos. Nós estamos precisando morrer nessa noite em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? O problema do seu casamento é que tem muito vivo ali, e Jesus, Ele falou, olha, morram para si mesmo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Ele vive em mim. Eu morri para mim mesmo, eu morri para a minha vontade, eu renuncio à minha vontade, para que eu possa atravessar o Jordão e viver tudo o que Deus tem para mim. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Você deseja viver um 2022 extraordinário? Quantos desejam viver um 2022 extraordinário? Você deseja viver tudo que Deus tem para você? A presença dEle. A presença dEle não é ausência de problemas, não é ausência de provação, mas é um preenchimento poderoso. E se você tem sede,
viva, mas sem tempo a perder, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Nós vamos cantar essa canção e daqui a pouco nós vamos chegar na nossa parte final. Mas eu queria que enquanto a banda ministrasse essa canção, vai chegar a Paula e a Gisele aqui, a sua resposta a Deus. Eu sei que Deus falou com você, que é: saia da sua posição, siga a voz de Deus e se comprometa com a santidade. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra de Deus, amanhã, dia 1, eu começo uma jornada de santidade. Quero convidar a liderança. Quantos tem o livro Retorno à Santidade aqui nessa casa? Levanta a mão. Usa comigo, vou usar na primeira semana de jejum aqui. Quero encorajar você a fazer isso. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje. Sabe o que está faltando para essa maravilha que você está orando tanto? Santificar. O problema é que a gente quer ver primeiro a maravilha para santificar amanhã. Santificai-vos hoje. Fica de pé, em nome de Jesus. Obrigado por assistir o canal da Igreja Batista Bethesda. Eu quero encorajar você a não parar por aí, mas juntar-se à nossa família online e não perder nenhuma transmissão aos domingos. Aproveita e curta essa transmissão, se inscreva no nosso canal, nos ajude também a compartilhar com amigos e familiares e fazer com que a palavra de Deus chegue no mundo todo. Deus abençoe você e uma semana muito abençoada.